vamos respirar, porque hoje começa a radiação 3. Nós vamos ver um pouquinho aí mais aprofundado sobre algumas propriedades da radiação. E prepara, porque hoje você vai queimar um pouquinho o seu neurônio. Fechou? Vamos aqui a nossa radiação. Deixa eu tirar minha cara do meio aqui e colocar mais para cá. Galerinha linda, minha caneta, ó. O que acontece? Nós vamos aprender aqui hoje, falar um pouquinho sobre adição e subtração quando os radicais são iguais, semelhantes, tá certo? O que acontece? Quando você quiser somar ou subtrair e os radicais forem iguais, você conserva o radical e pega o número que está à frente dele. Considera o radical como se fosse um x. Quando você tem lá 2x mais 3x, o que você faz? Deixa o x de lado e soma os números. 2 mais 3, 5. Aí fica como a resposta? 5x. A mesma coisa é aqui. Entenderam? Quando os radicais forem iguais, você conserva o radical e faz a adição ou a subtração que lá está pedindo. Entenderam? Vamos entender aqui. Olha só que legal aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Nesse momento aqui, nós temos os radicais iguais. Quem são os nossos radicais, ó? Temos raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5 nos dois aqui. O 2, está vendo que não tem nenhum número aqui encostado com a raiz? Então, significa que o 2 está fazendo o que em relação a essa raiz? Eles estão juntos, estão colados, então significa que eles estão multiplicando. A mesma coisa é esse 7. O 7 está encostado com a raiz, então significa que eles estão fazendo o quê? Os dois juntos? Multiplicando. Mas qual é a operação que tem aqui no meio? Eu quero essa parcela mais essa parcela. Eu quero somar as duas. Yes! Qual é a característica em comum que nós temos? Que os radicais são o quê? Iguais. Então, olha só o que acontece. A gente conserva, ó, repetir aqui o radical, tá vendo? E soma, porque não é uma soma que eu tô tendo aqui, então soma. Vou somar quem? 2 mais 7 dá o quê? 9. Então, a sua resposta aqui, quem vai ser? 9 raiz cúbica de 5. Se você quiser resolver sua raiz cúbica de 5, resolva. Se não, pode parar aí, tá? Inclusive, nós temos muitas respostas em vestibulares, em provas, onde a raiz não se resolve, tá? A raiz lá no final. E quando se resolve, ele te dá o valor que é para você colocar na raiz, quando ela não for exata. Então, sem problemas para a gente. Olha um exemplo aqui de baixo, meu povo. O exemplo aqui de baixo é o seguinte. Os 3 aqui são iguais. Ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Opa! Se o radicando é igual, o que eu tenho aqui entre eles? Repare que esse mais e esse menos não está dentro da raiz, eles estão fora. Então, são operações fora da raiz. Eu estou pegando a primeira lá, raiz, somando com a segunda raiz e subtraindo com a terceira raiz. Mas olha que maravilha, os radicais são o quê? Iguais. Se os radicais são iguais, moleque, o que eu faço? Conservo os radicais e somo, subtraio os números que estão à frente dele. Entenderam? Olha só que legal. Quem é o primeiro número que está à frente aqui? 4. Então, ó, 4. Quando não tem número na frente, significa que é quem? 1. Tá certo? Então, é como se eu tivesse assim, deixa eu cadê meu pincel? É como se fosse isso aqui, ó. 1 vezes raiz de 3. Só que, gente, 1 é inútil. Para que eu quero colocar 1? Não quero colocar 1, eu quero colocar 1 acompanhado de zeros na minha conta. Agora, se não tiver, eu não quero. Então, ó, tira esse aqui, fica o quê? Quando não tiver número na frente, significa que é quem? 1, tá? Então, olha só como é que ficou. 4 mais 1 menos quem? 7. Pronto. A resposta disso aqui vai estar acompanhada de quem? Raiz de 3. Olha aí. 4. Tenho 4 reais. Achei mais um na rua. Fiquei com quantos? 5. Agora, ó, vai ficar 5 menos 7. Eu tenho 5 reais. Mas eu estou devendo 7 para a pessoa. Então, vai faltar quanto para eu pagar ela? 2. Então, a resposta aí para a gente é quem? Menos 2 raiz quadrada de 3. Ok? Agora, respira. É fácil assim quando as raízes são iguais.
Porque quando as raízes não são iguais, aí nós vamos ter que fazer um outro processo. Nós vamos tentar fatorar, tá certo? Eles, para tentar achar um radical igual em comum a todos, tá bom? Então, de novo, vamos aqui. Olha esse exemplo aí. O que nós temos nesse exemplo aqui? Nós temos 4 raiz de 3, radical raiz de 3. Temos aqui 1 raiz de 12, não é igual, porque ali é 3, aqui é 12, ok? E temos aqui... virou problema. Então, o que nós vamos fazer? Raiz de 3 fatorando não tem mais o que fazer. 3 dá para dividir por quem? Por 3 é pronto, acabou. Então, esse aqui não tem mais o que fazer. Vamos focar em quem? No 12 e no 75. Tá certo? Como que nós vamos focar no 12 e no 75? Galera, pega o 12. Lembra aquele processo que vocês faziam de MMC com vários números? Vamos fazer com 12 sozinho. Pega o 12 e fatora o 12. Olha só o 12 fatorado. O 12 dá por 2? Dá. 12 dividido por 2 dá quem? 6. 6 dá por 2? Dá. 6 dividido por 2, 3. E 3 não dá por 2, então vai por 3. 3 dividido por 3 deu quem? 1. O 2 aqui, ó, repetiu quantas vezes? 2. E o 3 repetiu alguma vez? Não. Então, como que eu posso escrever o 12 de uma outra forma? 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Nós vimos isso lá em potenciação, estamos trazendo para cá agora. Olha o 75. O que nós vamos fazer também? Vamos fatorar o 75. 75 é ímpar, então não dá por 2. Dá por 3? Dá. 75 dividido por 3, 25. 25 não dá por 3, não dá por 4, dá por 5. Que dá 5, que só dá por 5, que dá 1. Moral da história, olha o 5 aqui. O 5 repetiu quantas vezes? 2. Então, 5 ao quadrado e o 3 aqui. Sendo assim, aonde... E aonde tem o 75, eu posso tirar e colocar um novo valor. 5 ao quadrado vezes 3. Vou voltar aqui, ó. Tinha um 12 aqui, tinha um 75. Eu vou tirar eles e vou colocar. Ó, raiz de 4 sobre 3 ficou igual. Tirei o 12. Olha quem eu coloquei no lugar do 12. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3. Menos raiz quadrada, tirei o 75, coloquei quem no lugar do 75? 5 ao quadrado vezes 3. Lembrando que esses números nós achamos aqui. Ok? Aí vamos voltar lá na videoaula 2, aplicar as propriedades. Quais eram as propriedades? Quando a gente tem dois números multiplicando dentro da raiz, o que a gente pode fazer? Separar raiz de um vezes a raiz do outro. Lembrou? Não? Então volta lá e assiste que você vai lembrar. Ah, toma, vai lá. Em outras palavras, olha só como é que vai ficar aqui, galerinha. Raiz de 4 sobre 3, não fiz nada, ó, repetir, vai ficar ali. Agora aqui nós vamos separar. Vai ficar como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Menos, por que eu coloquei dentro do parêntese? Para lembrar que esse menos está acompanhando isso aqui tudinho, ok? Então, vai ficar menos, abre parêntese. Vamos separar aqui também. Raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Tá ficando mais fácil agora. Ó, tá vendo que já apareceu um radical em comum aí. Quem é o radical em comum que tá aparecendo aqui pra gente? Raiz de 3. Vamos ver se dá para resolver mais alguma coisa? O 4 não tem o que fazer, mas olha aqui, galerinha. Raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado. O índice é igual a quem? O índice é igual ao nosso expoente. Se o índice é igual ao expoente, o que a gente faz? A gente cancela e sai o 2. A nossa raiz, a resposta então dela é o 2. A mesma coisa aqui, ó. O índice é igual ao nosso expoente. O que a gente faz? Cancela, cancela. Então, fica só quem lá dentro? O 5. E aqui fica só quem? O 2. Vamos ver como é que fica? Olha aí, ó.
o 2 saiu da raiz e o 5 saiu da raiz. Caracas, ficou muito mais mole agora, velho. Só fazendo o joguinho de sinal aqui, ó. Agora o 5 não é positivo, menos com mais, menos, joguinho de sinal. Olha que maravilha. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Todos estão com o mesmo radicando. O que nós fazemos agora? A gente conserva o radical e soma ou subtrai os números que estão à frente do radical. Quem são esses números? 4 mais 2 menos 5. Olha como é que vai ficar. 4 mais 2 menos 5. Logo, 4 mais 2, 6. 6 menos 5 dá quanto? Olha aí, 6 menos 5, 1. 1 raiz de 3. E 1 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3. Pronto. Moral da história. Foi longo? Foi um pouquinho. Eu tentei explicar bem passo a passo, bem detalhado para vocês, com todas as interrupções possíveis do mundo aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido. O que eu quero que vocês precisam saber é, quando os radicandos são diferentes, tenta ver se consegue deixar eles na mesma base. Porque se você conseguir deixar eles na mesma base, aí você vai poder separar o radicando para poder somar e subtrair os números que estão à frente do radicando. Ok? Agora, se eles não ficam na mesma base, aí, meu amigo, ou você acha a raiz, que é o caso aqui, né? A gente fez, eu trouxe até esse exemplo aqui, utilizando a calculadora, porque são números irracionais. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, não tem como deixar os dois na mesma base. Então, eu quero somar essas duas raízes. Então, vai lá, joga na sua calculadora, você vai ver que aí, ó, não são radicais semelhantes. Usando a calculadora, você vai ver que raiz quadrada de 2 é 1,4244 infinito, é uma dízima não periódica. Raiz quadrada de 3 é 1,7321 infinito, também é uma dízima não periódica, tá certo? Aqui são números aproximados. E aí, somando eles, nós vamos ver que é 3,1463, etc. Tá certo? Isso é um número aproximado, ok? Recapitulando aqui, então. Em soma de radicais, pode ocorrer que todos os radicais já são iguais, então você vai lá e já soma e subtrai, não precisa fazer nada, tá certo? Pode acontecer o que está no segundo tópico, que os radicais não são semelhantes a princípio, mas quando você fatora o radicando, aí você consegue achar eles iguais, semelhantes. Aí pronto, meu amigo. Se você conseguiu fatorar e achou que eles são iguais, pronto, vai lá e resolve soma pá, só alegria. Existem alguns termos que são semelhantes entre si, mas nem todos são. A gente viu lá o caso da raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Se ficou dúvida, vai lá na sala de vocês de aula, pergunta pra gente. Mensagenzinha linda, porque eu não poderia deixar de faltar. May the Force be with you. Nosso clássico Star Wars. Que a força esteja com vocês durante essa quarentena.